vamos continuar. Então, como falamos, entramos em sintonia com as energias espirituais, energias que já sabemos que são uma junção de eletromagnetismo, né? No nosso caso, que somos um corpo biológico, então se chama bioeletromagnetismo, carregado, vamos dizer assim, com uma carga de pensamentos, sentimentos e emoções. Isso faz com que nós entremos em relações, né, num relacionamento com o mundo espiritual, seja com espíritos em si ou seja com as energias espirituais, né? Porque a manifestação mediúnica, muita gente foca ou direciona ela somente para uma manifestação de espírito para espírito. Não, a manifestação mediúnica ela pode ser uma manifestação provinda somente de uma energia espiritual que não necessariamente vai ser um espírito, mas vai ser a pessoa interpretando as energias do ambiente ou as energias de uma outra pessoa também. Então isso tudo é manifestação espiritual. Como isso acontece? Da forma do jeito que a gente explicou agora. Nós temos em nós, dentro do nosso corpo, né, dentro do nosso espírito ainda, pois estamos em evolução, temos o bem e o mal, certo? Jesus fala, eu acho que é em Mateus 15:19, Jesus fala assim: é do coração do homem que procedem os maus pensamentos, sentimentos, né, prostituição, adultério, etc e tal. Ou seja, ele diz que é do nosso coração. Quando ele fala que é do nosso coração, ele está querendo dizer que é da nossa essência que nasce isso, né? Que ainda temos isso dentro de nós, essa negatividade. Ao mesmo tempo, lá na Bíblia, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, temos o bem também dentro de nós, pois temos o DNA de Deus, né? Somos filhos de Deus. Então Deus é luz, Deus é amor, né? Deus é perfeição. Então nós temos esse lado dentro de nós. Ainda não somos perfeitos, estamos crescendo. Então vivemos numa dualidade, o yin e o yang dos orientais. Trazemos o bem e o mal dentro de nós. Por isso, nós nos sintonizamos com energias negativas ou com energias positivas, a depender de onde estiver o nosso estado mental, sentimental e emocional. É o que acabamos de falar, né? Se você é uma pessoa que tem ou que está com mais de 50% de raiva, vamos dizer, você vai sintonizar com as energias ambientais, vamos dizer assim, que estão nessa frequência. E também vai sintonizar com espíritos que estão nessa frequência. A mesma coisa a gente fala para qualquer sentimento e emoção, né? Vaidade, vamos falar dos negativos, né? Porque é mais fácil a gente aprender do negativo para o positivo. Então, a raiva, a vaidade, a ganância, a sensualidade exacerbada, né? Os vícios, tudo isso de uma forma desequilibrada, ou pelo menos em algum momento que nós estejamos desequilibrados, nós vamos sintonizar com essas energias e com espíritos que estão na mesma frequência. No nosso dia a dia, no mês, no ano, nós variamos de estado emocional. Tem pessoas que variam durante o dia, né? Como falam os bipolares, que é uma forma de mediunidade também. Vamos explicar isso muito mais à frente, talvez nem hoje. Então, essa variação emocional faz com que nos sintonizemos com energias e com espíritos. Se a pessoa faz, explicando a lance da magia, se a pessoa faz uma... Você brigou com o vizinho, vamos botar um exemplo.
e o vizinho faz uma macumba para você. Lá na esquina, daquelas que muita gente tem medo, né? Aí você tá com raiva e o vizinho também tá com raiva. Aí ele fez a macumba. Essa macumba, ela pode pegar em você realmente? Sim, pode. Mas como? Porque você ainda vai estar com raiva. Então isso configura merecimento. Entende? Você ainda tem a raiva dentro de você. Então, automaticamente você tem uma porta aberta para que aquilo funcione. Certo? Então, se você perdoar, realmente perdoar dentro do seu coração, na essência, verdadeiramente, aquilo que só você e Deus sabe, perdoei mesmo. Perdoou. O vizinho fez macumba. Não vai entrar, vai bater e vai voltar. É a sua proteção. Ou então você se mantém em oração, direto, em meditação, como é uma dessas que a gente fez no início, para elevar a sua frequência, mantê-la sempre elevada, que aí não entra. A magia não vai entrar. Mas, como você não mudou a essência e uma hora essa frequência vai baixar, por questões do cotidiano, então essa magia entra. Que ela vai ficar batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta. Se essa porta não estiver bem trancada, ela vai entrar. A energia ruim vai entrar. E aí desencadeia doença, pode desencadear obsessões, etc, etc e tal. Então tudo parte da sintonia. Aí muitas pessoas vão falar assim, mas nós não temos nossos guias, nossos protetores? Nós temos, sim. Mas eles nunca vão, os espíritos superiores nunca vão contra a lei do livre-arbítrio. Nós temos liberdade de ir e vir. Deus nunca vai contra isso e Deus ordena que esses espíritos nunca vão contra a lei do livre-arbítrio. Eles só nos protegem quando algum outro espírito ou alguma outra pessoa está fazendo algo para nós que nós não mereçamos. Agora, já que nos sintonizamos com a raiva, então configura que nossa liberdade fez com que merecemos. Entende? Mesmo que você caia e de repente, um dia, e de repente teu protetor, teu mentor, te ajude a levantar de novo. Que eles podem ajudar. Eles não podem bloquear totalmente. Mas ajudar, dar força, utilizar uma outra pessoa para nos dar uma palavra amiga, utilizar uma outra pessoa para nos transmitir uma energia boa, utilizar uma mensagem que a gente lê, uma mensagem que a gente ouve na televisão, numa missa, no culto, num centro. Eles fazem de tudo para nos auxiliar, mas depende de nós, da nossa liberdade de querer esse auxílio e de aceitar e de se elevar, fazendo uma reforma interior, mudando o modo de pensar. Tudo é plantação, né? E o solo é o nosso coração. Se uma pessoa muito rancorosa que reclama demais de tudo, tá tudo ruim para ela, o que ela está plantando no coração dela? Onde ela está se sintonizando? No mal. Tem uma palestra do Divaldo que eu vi, que é Cura e Autocura, que ele fala o seguinte, ele dá um exemplo. Existiam 2 presos na mesma cela. Nessa cela só tinha uma janela. Os 2 estavam olhando para a janela. Só que um olhava para baixo, para uma poça de lama, e o outro olhava para o sol e para o céu lindo do dia. Qual dos 2 estavam numa frequência positiva e qual estavam numa frequência negativa? Então só depende de nós, para onde nós vamos olhar. O que nós queremos, o que nós estamos plantando na vida. Né? Continuando, falando sobre médium natural e médium ostensivo. Médium natural é esse que eu falei, que vai fazer as manifestações no dia a dia, normais, vai achar que é coisa dele mesmo, não vai nem referenciar isso com mediunidade.
Agora, médio ostensivo é aquele que é obrigado a trabalhar na mediunidade. É obrigado a ter uma incorporação, é obrigado a psicografar, é obrigado a ouvir, a ver, a desdobrar, há vários tipos de mediunidade. Obrigado, muita gente vai falar assim, obrigado, por quê? Obrigado. Lembra da história do Chico? Que estava lá escrevendo os livros e o olho dele sangrando, que ele reclamou para o Emanuel, Emanuel, não estou aguentando mais, meu olho está sangrando. O que o Emanuel falou para ele? Chico, você tem outro olho, continua escrevendo. Nós somos obrigados. Só não é obrigado um espírito muito evoluído, superior, que aí ele tem essa mediunidade natural. A nossa mediunidade é ostensiva, ou seja, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? A minha mediunidade, eu sinto muitas coisas que outras pessoas não sentem, então por isso, muitas vezes eu sou tido como estranho dentro da própria família, rejeitado, pessoas têm pensamentos diferentes, né, sobre mim, então, e por decorrência dessa mediunidade eu sofro várias coisas, físicas e espirituais, obsessões às vezes, já passei por processos, né, doenças decorridas de não trabalhar a mediunidade. Porque eu tenho a sensibilidade mais alta. Mas isso me torna especial? Não. Por que eu tenho a sensibilidade mais alta? É conquista minha? Não. Também não é conquista minha. Foi conquista do Chico ter aquela mediunidade avançada dele? Não. Ele mesmo disse que a mediunidade dele era de resgate. Por quê? Porque ainda temos o mal dentro da gente. A nossa mediunidade de resgate. A nossa mediunidade de resgate é porque no passado nós praticamos tanto mal, que Deus agora falou assim: filho, volta lá com esse dom e ajuda não só os encarnados, como também os desencarnados. Ajuda todo mundo que você puder para que você dê um salto quântico na sua evolução e recupere esse todo mal que você fez. Então essa mediunidade avançada é uma das alternativas que Deus dá para cada um de nós de nos purificar mais rápido, porque fizemos muito mal. Então Deus fala assim, você vai nascer com essa finalidade de praticar o bem dos dois lados. Então a mediunidade avançada, Chico, Divaldo e vários outros, não é para a gente ter adoração pelas essas pessoas. Claro, a gente respeita cada um, né? Eu quero, assim, respeito, eu não quero ser guru, né? Que ninguém me trate como guru e nem trate essas outras pessoas como guru, porque somos simplesmente servos de Deus e estamos mais endividados do que a maioria que não sente isso que a gente sente. Então, esse áudio foi longo, vamos fazer o final depois, concluindo o que foi falado, e vocês podem